Olha, com mais de 85% dos votos válidos, Luciano Barbosa, do MDB, foi reeleito prefeito de Arapiraca, no Agreste de Alagoas. No último domingo, ele vai para o 4º mandato à frente do Executivo Municipal, para falar sobre as prioridades da gestão, as novidades para o próximo mandato, sobre os festejos dos 100 anos de Arapiraca, que é comemorado esse ano aqui conosco. O prefeito, a gente quer desde já agradecer. Bom dia, prefeito, muito obrigado pela sua presença aí. 4ª gestão, novos desafios. Qual vai ser a sua prioridade nessa nova gestão? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, bom dia, Alagoas. As prioridades, Arapiraca, eu acredito que são 2 grandes prioridades que a gente tem. Primeiro é o esgotamento sanitário da cidade, colocando não só o esgotamento sanitário, mas a água também, o abastecimento d'água. Hoje mesmo marcamos uma reunião com o governador do estado, Paulo Dantas, já que esse tema é uma coisa afeta uma companhia de água e esgoto, que é a Casal, e nós precisamos discutir isso mais a miúdo. E o outro tema é a mobilidade urbana. O perímetro urbano de Arapiraca é muito grande, a gente precisa redefinir a matriz de transporte coletivo de massa e precisamos também criar corredores de transporte, inclusive com novas ciclovias. Estamos construindo uma, que é a ciclovia do Trabalhador, que atravessa toda a cidade e que tem 8,5 km, atravessa 16 bairros, passa pelo centro da cidade e será uma obra assim, muito importante para que as pessoas possam ter acesso a outro tipo de locomoção que não seja carro, né? Essa questão da ciclovia, ela está em andamento, existem etapas dela, o senhor pretende entregar exatamente quando a ciclovia? São 3 frentes, da cidade, né? São 3 frentes de trabalho. Uma frente, para quem conhece Arapiraca, ali no Senac, perto do Açaí, e atravessa o bairro Brasiliana, encontrando com a segunda frente, que é no centro da cidade, que está praticamente pronta, já chega na estação ferroviária, e a terceira frente que é da Primavera, atravessando o bairro João Paulo II em direção à L115. São 8,5 km, como eu falei, de ponta a ponta, mas o mais importante de tudo é que ela atravessa não só a cidade, como os principais centros urbanos que as pessoas precisam de locomoção. Então, uma pessoa, por exemplo, pode morar no último bairro de Arapiraca, no João Paulo II, e se deslocar de bicicleta até o shopping, atravessando a cidade toda de bicicleta, de uma maneira mais segura, né? E a ideia, as pessoas às vezes perguntam, mas como foi que você teve essa ideia? Porque você que conhece Arapiraca sabe que aquilo ali era um horror. Era cheio de lixo, abandonado, os prédios... Para quem não sabe, era a linha férrea. É a linha férrea, né? Acompanha a linha férrea. E a ideia foi exatamente essa. Por quê? Porque trem não sobe ladeira, trem é muito pesado. Então, o trem já é projetado para ser na horizontal. Então, não existe coisa melhor para a bicicleta do que você não ter ladeira. E tem previsão de entrega? A entrega, eu acredito que no final do próximo ano. Obra, eu sempre fico um pouco reticente quando falo de entrega, porque você reforma a sua casa, você sabe como é, né? Você sabe quando começa, não sabe quando termina. Mas acredito que até o final do ano que vem a gente possa terminar essa obra, que é uma obra magnífica, do ponto de vista do impacto para a sociedade, para a comunidade como um todo. Prefeito Luciano, a gente sempre, quando fala de Arapiraca, a gente vê que a cidade cresce, cresce a cada dia. É uma cidade em plena expansão, em pleno desenvolvimento. E para uma cidade crescer, ela requer pessoas trabalhando em diversas áreas do município. Como é que está essa situação? Para a gente ter essa cidade maior, se desenvolvendo cada vez mais, requer pessoal, é preciso que os municípios ao redor, é preciso que as pessoas saiam das suas cidades para ir para Arapiraca, ou a gente tem uma quantidade de pessoas em Arapiraca que consegue suprir essa necessidade de trabalho na cidade? Primeiro, Arapiraca tem uma população flutuante natural. Toda segunda cidade do estado, como Caruaru, Campina Grande, Arapiraca, essas cidades do interior do estado, que são as segundas cidades do estado, elas sempre são cidades de serviços, que servem para todo o interior, para todo o agreste, no caso, o sertão alagoano, pelo menos no caso de Arapiraca. No caso da saúde, as pessoas procuram muito em saúde pública, procuram o município de Arapiraca, a estrutura de saúde que Arapiraca possui, serviços de compra de bens e tal, sempre é Arapiraca que é a referência. Então, a população flutuante da cidade de Arapiraca é muito grande. E, para isso, a gente sempre constrói com o Sistema S alternativas para que as pessoas, sempre que abrem um negócio em Arapiraca, possam ter a mão de obra.
Isso é sempre muito dinâmica a criação hoje de empregos. Os novos empregos aparecem de uma maneira, por exemplo, há uns 10 anos atrás você não existia o digital influencer, você não existia determinadas coisas que você tem hoje. Então a gente tem trabalhado muito nisso, mas o mais importante de tudo que eu acho é aplicar pesado na educação e na formação de mão de obra. Mas o senhor acha que, desculpa interromper, mas o senhor acha que é um gargalo isso ou não? A cidade segue tranquila? É um gargalo no Brasil. O Brasil tem um apagão de mão de obra que a gente vê muito concretamente quando um empresário abre uma empresa e ele fica procurando a mão de obra e não encontra. Então nós temos que usar mais os sistemas de formação que nós possuímos. Qualificar nós mais. Temos bons sistemas de formação. O ensino de nível médio tem que estar mais conectado com a formação profissional, com a educação técnica, para que as pessoas possam, quando completar seus 18 anos de idade, elas possam encontrar no mercado de trabalho uma solução de vida. Entendeu? Ela não precisa terminar o 3º grau para poder ela ter essa alternativa. Então, nós vivemos muito isso. É muito comum as pessoas procurarem técnicos profissionais de nível médio e não encontrarem no mercado de trabalho. Verdade. Então, eu acho que essa deve ser também uma das prioridades desse meu 4º mandato no futuro governo. Já tenho tido um bom trabalho com o pessoal do Sistema S, do SENAC, do SENAI, do SEBRAE, mas é preciso intensificar isso, multiplicar isso, para que os empresários, quando você... Uma parte importante do portfólio, quando você atrai uma empresa de fora, é você mostrar que tem mão de obra qualificada para assumir determinados postos. O senhor falou que um dos gargalos, um dos grandes desafios nessa questão da educação, o senhor frisou sempre isso, essa questão de contratação. Existe projeção para um concurso público para que essas pessoas sejam contratadas, possam fazer parte do sistema de educação? Sobre a questão de concurso público, nós temos um concurso público que vai sair para a educação e o outro para a Guarda Municipal. Haveremos outros concursos, principalmente na área da saúde. O que é importante é que a gente diga é que o setor público não pode ser o responsável para gerar todos os empregos que o mercado precisa, que a juventude precisa, porque senão você quebra a prefeitura e não resolve o problema do desemprego. Nós temos que ter a quantidade certa. Agora, a maneira correta de entrar é através de concursos. E esses concursos, o senhor falou, existe uma data? Até dezembro nós deveremos publicar o edital do concurso da educação e do concurso da Guarda Municipal. Prefeito, a gente também tem outra obra em andamento, que é o aeroporto de Arapiraca, que acho que é uma obra muito esperada, né, pela população. Muitas pessoas se perguntam a respeito disso. E aí, a gente tem uma previsão? Como é que está? Temos conversado com o governador do estado, já que isso tanto tem recurso federal como também tem recursos do governo do estado e é afeto ao estado de Alagoas, porque quem toma conta desses aeroportos é o DR, pelo menos esses que ainda são menores. E nós temos conversado com o governador do estado para a gente ter uma alternativa para fazer o aeroporto de Arapiraca. Já existem recursos que foram alocados de origem do governo federal, mas ainda não temos exatamente o local. Já fomos visitar 2 locais para escolher. A ANAC tem que participar do processo para poder saber escolher o terreno, para que a gente possa fazer um novo aeroporto para o município de Arapiraca, que é uma demanda, que é uma necessidade. Foi muito bem colocado por você, Sofia. Agora, sim, sobre essa questão da infraestrutura, a Sofia falou bem do aeroporto, existem muitas obras em andamento, essa questão das creches, escolas e até mesmo a questão do centro de convenções. Tem previsão para isso? A Arapiraca precisa de um centro de convenções, né? É um polo importante, como o senhor falou, existem cidades polos, a Arapiraca é uma delas. O centro de convenções, a gente já vem fazendo ele ao longo desse tempo, eu acredito que até dezembro a gente possa terminar. Eu acho que isso pode acontecer. Tem o Teatro Municipal, que nós deveremos também fazer a licitação agora, e eu espero que nos próximos 2 anos a gente tenha, porque o Centro de Convenções, junto com o Teatro Municipal, ele pode induzir ao turismo de negócios para fazer grandes encontros nacionais, de grandes profissionais, de carreiras profissionais, e isso é importante para Arapiraca, já que Arapiraca não tem um rio como São Francisco e nem tem um mar como a Pajuçara, a gente precisa ter intervenções que facilitem a interiorização da passagem pelo turismo. Equipamentos importantes. E o equipamento do Centro de Convenções é importante. Já estamos ultimando, eu acredito que até dezembro possa ser concluído.
A gente estava falando aqui no off sobre essa questão da urbanização da cidade, né? Sobre o crescimento de Arapiraca e principalmente da expansão das áreas de bairros extremos, como se fossem nas pontas, melhor dizendo para o telespectador que está em casa. Como é que a prefeitura ela acompanha esse crescimento? A gente estava até pontuando que a cidade não é vertical, né? Então, a gente não tem muito para onde crescer mais, mesmo sendo uma área enorme como Arapiraca. O perímetro urbano de Arapiraca tem crescido demais, tem crescido muito. A diferença do meu primeiro mandato para esse terceiro mandato já foi enorme. A gente precisa agir muito rapidamente, às vezes, na infraestrutura urbana para poder suprir as necessidades dessas populações que vão ficando cada vez mais distantes do centro. Se bem que Arapiraca tem também uma característica muito forte, é que os bairros são comerciais. Ali você encontra de tudo. Você chega num bairro como a Primavera, você tem de tudo. O bairro Baixão, você tem de tudo. O bairro Baixa Grande, você tem de tudo. Só que esse perímetro urbano, ele tem crescido exageradamente e exige do setor público muita intervenção de infraestrutura. Mas eu acho que a grande prioridade, Gilvan, para que a gente possa dotar Arapiraca é a mobilidade urbana. É você construir corredores de transporte, é você construir ciclovias e você ter uma nova matriz de transporte público que possa suprir essa necessidade. Quem está falando, a Sofia falou desses bairros, por exemplo, tem o Planalto, tem Batingas, tem Massaranduba, são bairros importantes, assim, que esse crescimento que o senhor falou, eu até entendo, você tem o crescimento, você tem a área comercial que cresce, mas é difícil o setor público acompanhar isso. É muito Porque muitas vezes precisa de um posto de saúde, precisa de um terminal de ônibus, e tudo isso requer, como o senhor falou, na velocidade que tem, requer muito numa cidade que a gente fala dos desafios, do crescimento, mas que é uma cidade rica também, né? Porque é uma cidade em desenvolvimento sempre. Mas assim, por exemplo, da área de serviço público até que a gente tem atendido. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, no caso de saúde pública, a gente tem um atendimento, uma área de cobertura de saúde pública de 100% da população. Nós temos, todo mundo lá tem o seu cartão SUS. Todo mundo lá tem uma porta de entrada de referência de uma unidade básica de saúde. Não existe absolutamente nenhum bairro onde não haja essa porta de entrada. Por exemplo, vamos para o conjunto mais afastado da cidade, que é o Residencial Agreste. Agora mesmo nós estamos abrindo um posto de saúde lá para poder suprir essa necessidade da comunidade, que era uma exigência da comunidade. Nesse mesmo bairro, que é um residencial, feito pelo Minha Casa Minha Vida, nós já temos escola e creche. Então, os equipamentos públicos eles vão sendo colocados mais próximos da população, para que a população possa se servir melhor desses equipamentos. Quando eu falo da mobilidade urbana, é da necessidade das pessoas eventualmente poderem ir ao centro, terem que se deslocar ao centro. Então, neste caso, é importante que a gente trabalhe mais a questão da matriz de transporte, dos corredores de transportes e das ciclovias que devem interligar. Aproveitar que vocês falaram a respeito da saúde e a gente falou no início da entrevista sobre essa necessidade de aumentar a quantidade de profissionais capacitados em Arapiraca, porque a gente atende aquela região ali e adjacências. Como é que está esse setor da saúde em relação a profissionais? É preciso trazer muitos médicos para Arapiraca? É preciso levá-los de Maceió, de outras cidades? Como é que a gente tem essa... Não, graças à intervenção que foi feita no passado, não só de minha, mas de todos os que passaram, a gente tem que ser muito justo, né? Célia Rocha foi uma grande prefeita. Nós temos uma estrutura, por exemplo, de saúde pública muito boa no município de Arapiraca, do ponto de vista da atenção primária. Não estou falando da média e alta complexidade, mas da atenção primária. Então, nós temos o PSF lá cobrindo 100% da nossa população. E os médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a mão de obra já é bastante significativa, abundante, do ponto de vista de que a gente não precisa importar. Não é? Hoje nós temos a Faculdade de Medicina em Arapiraca, da Universidade Federal de Alagoas. A presença da Universidade Federal de Alagoas, a presença do IFAL e da UNEAL em Arapiraca completaram um ciclo de desenvolvimento no campo da educação. Importante demais. Que deu a Arapiraca uma quantidade de profissionais, de conhecimento científico, que ajuda no crescimento da nossa cidade. Que era um problema muito sério, por exemplo, eu tive que vir para a capital para estudar. Eu tive que vir para Maceió. Então, assim, muitas vezes as pessoas não têm dinheiro, as famílias não têm como trazer alguém para cá, para a capital.
A chegada da universidade, das universidades, é super importante e fundamental. E mantém as pessoas também em Arapiraca, claro, né? Faz com que elas não precisem vir a Maceió, não só eles estão ali, né? O paciente, mas também o profissional, não vem buscar aqui emprego. Até porque é o seguinte, por exemplo, né? Nós fomos exportadores de cérebro. Os melhores pessoas, as pessoas mais inteligentes da cidade e que tiveram alguma resiliência para poder sair da cidade e estudar fora, muitos não voltaram, como você. Entendeu? Outros não tiveram a sua intenção frustrada, os seus sonhos frustrados, porque não tinham uma universidade lá para prover esse seu sonho. Agora não só o profissional pode se formar lá, a pessoa pode sonhar em ter sua profissão sem sair da cidade de Arapiraca, como mais ainda, através dos concursos públicos que são feitos, nós passamos a ser importadores de cérebro. Então, o sujeito se forma no Rio Grande do Sul, faz um concurso para a UFAL, vem para Arapiraca e começa a participar da cultura local, traz sua experiência de vida e a cidade cresce como um todo. Então, eu acho que essa parte da educação de nível superior está bem encaminhada. O que nós precisamos fortalecer, não só em Arapiraca, mas no estado de Alagoas e no Brasil, é a educação infantil e o ensino fundamental. Passadas as eleições, já consolidadas essas eleições municipais, as atenções já se voltam para as próximas eleições. O senhor pode até dizer que é muito cedo, como a gente conversou aqui na segunda-feira, né? Mas é inevitável perguntar, o senhor é do MDB, mas na Vitória, na entrevista coletiva, o senhor estava ao lado do Arthur Lira, que é do PP. E ontem, inclusive, a Folha publicou uma possibilidade do senhor vir a compor a chapa em 2026, junto à JHC, como governador, como vice-governador. Isso é uma possibilidade para 2026? O que o senhor avalia? Olha, tem analista político que, na verdade, escreve ficção política. Não é? Isso é uma ficção, isso não tem a menor possibilidade. Não existe essa análise. Eu tenho um compromisso com Arapiraca. Eu sou prefeito de Arapiraca. Muito me orgulha ser o prefeito do centenário e ser o primeiro prefeito pós-centenário. Então, eu tenho que cumprir meu 4º mandato, fazer uma boa gestão, que não vai ser fácil, porque eu tenho que corresponder à expectativa da votação que eu tive. Tive 85% da população confiando que deveria confiar a mim o seu município para que eu pudesse administrar, para que eu pudesse ser o gestor. Então, eu tenho que corresponder a essa expectativa. E eu, assim, me enche de orgulho o fato de ser 4 vezes prefeito de Arapiraca, de ser prefeito do centenário e de ter tido a votação que eu tive. Mas isso também me enche de responsabilidade. É um peso muito grande nas minhas costas, porque eu tenho que corresponder à expectativa de uma população que disse assim, olha, vai novamente, nós queremos você pela 4ª vez. Isso não é fácil. A pessoa, quando saiu de casa e que decidiu votar em mim, ela transferiu para mim uma expectativa. Então, eu não posso frustrar essa expectativa. E eu, com certeza, não consigo fazer isso em 2 anos. Eu tenho que usar cada minuto do meu mandato para dar de mim o meu melhor. O senhor pretende, então, cumprir todo o mandato? Essas coisas, por exemplo, quando falam, você é ao lado do Arthur Lira, eu estou ao lado do Arthur Lira, eu estou ao lado do Paulo Dantas, eu estou ao lado do Paulão, eu estou ao lado do Rodrigo Cunha, eu estou ao lado de quem quer que seja que queira ajudar Arapiraca, do senador Renan Calheiros. Arapiraca precisa que todos que se comprometam com a cidade, eu abra as portas para que possa ajudar. Essa coisa muito miúda, muito pequena, de você criar uma briguinha em torno de nada ou por uma questão de um ego particular e você prejudicar uma população. Eu tenho que abrir as portas. Você quer ajudar Arapiraca? Quero, então venha, você é bem-vindo, vamos ajudar a nossa terra. O senhor pretende então, cumprir o mandato? A tendência é essa, né? A minha tendência é essa, né? Cada dia com sua agonia. Então, nesse momento, o importante é eu pensar o que é que eu vou fazer a partir de 1º de janeiro. É uma nova gestão, também não pode ser a mesma gestão. Tem que ser uma gestão inovadora, uma gestão com quadros técnicos, bons profissionais, habilidosa politicamente, que possa buscar recursos em Brasília, que possa fazer de Arapiraca uma Arapiraca grande, como Arapiraca sempre pensa que é, à altura do seu povo. Nosso povo, você é de lá, Gilvan, e sabe que o nosso povo é muito exigente. As pessoas de Arapiraca exigem muito da cidade. E a gente tem que corresponder, claro. Elas gostam de lá. Tanto que o fato de a gente não ter, por exemplo, praia e não ter rio, me faz ter que
agir na cidade, repaginando a cidade, fazendo com que ela seja acolhedora para os que ficam lá. Porque nem todo mundo tem casa de praia, nem todo mundo tem uma fazenda para ir, nem todo mundo tem uma praia para ir. Então, eu tenho que criar as condições para que o trabalhador, que trabalha de segunda a sexta, no sábado e no domingo, ele se sinta bem na cidade que ele mora, que ele vive. Prefeito, para finalizar, 100 anos de Arapiraca, tem uma programação especial? Qual é a programação para isso? O que é que a Prefeitura pensa em fazer? É uma data emblemática, é uma data importante de uma cidade teoricamente jovem, não uma cidade antiga. Qual é a programação para esses 100 anos? Primeiro que você conhece a cidade, né? Eu estou falando com quem conhece. Então, a gente quando fala nos 100 anos, a gente fala de boca aberta. Eu vou ter mais umas 5 horas de bom dia aqui, né? Porque a programação é longa, é muita coisa. Mas, basicamente, assim, o que é que o senhor pretende fazer? Eu pretendo fazer as grandes inaugurações de infraestrutura, dotá-la. Nós vamos lançar a Praça do Centenário, que vai ser na estação ferroviária, por onde passa a ciclovia do Trabalhador. Nós temos uma quantidade de atividades que nós iremos fazer na área cultural. Não é? Pretendemos levar para lá, eu não queria nem dizer isso, porque isso ainda é um fato que está se concretizando, mas a gente pretende levar para lá o Hermeto Pascoal, para fazer nessa comemoração dos 100 anos, fazer uma homenagem a ele. Nós estamos criando lá o Conservatório Municipal com o nome do Hermeto Pascoal. E isso, quer dizer, são coisas que nós vamos fazer no campo da infraestrutura, da educação, da cultura, das artes de um modo geral, que dê à nossa cidade, no seu centenário, o caráter de uma cidade pujante, de uma cidade firme, de uma cidade que aponta para o futuro, que essa é a vocação da nossa cidade, você sabe muito bem disso, Gilvan. Nós queremos agradecer, prefeito, sua presença aqui. Desejar sucesso aí nesses próximos 4 anos. Eu que agradeço. Falando dos 4 anos, que sejam os 4 anos. Eu que agradeço. Agradeço a você, a Sofia, a todo o pessoal que participa e a você que nos assistiu. Tá bom, Prefeito muito obrigado mais uma vez, Barbosa. prefeito. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima.